The Electric State, o novo filme de Chris Pratt, lançado recentemente na Netflix, tá dividindo opiniões na internet. Será que o filme é bom? É ruim? Vale a pena assistir? Tem alguma mensagem que a gente possa aproveitar? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e bora lá! The Electric State é uma distopia que se passa nos anos 90, onde os robôs têm autonomia e se rebelam contra a humanidade porque querem ter seu valor reconhecido. Logo no começo do filme se narra a história da guerra entre os robôs e os seres humanos, e se conta um pouquinho sobre como os robôs foram criados e aprimorados para servir a humanidade em todo tipo de trabalho, desde corte de cabelo até trabalho em construção civil e coisas semelhantes. Os robôs passam a querer reconhecimento, a serem tratados como um povo, e isso leva a uma guerra. E é nesse cenário que uma empresa cria uma tecnologia que possibilita a vitória dos seres humanos. Agora os soldados poderiam lutar à distância, controlando robôs, e assim estar em pé de igualdade com os adversários. A personagem principal do filme é uma adolescente que perdeu a família num acidente. E a história gira em torno dela e do irmão mais novo, que é um gênio. Após a guerra, quando os robôs já estão isolados da sociedade, um robô aparece para essa jovem e ela entende que é o irmão dela quem está controlando esse robô e, portanto, ele não está morto como ela pensava, ele está vivo. E o filme é uma jornada em busca desse menino. No caminho, ela acaba esbarrando no Chris Pratt, que é um contrabandista e que vai ajudar nessa jornada de busca pelo seu irmão. Apesar de contar com um elenco de peso, o filme está enfrentando muitas críticas. Além do Chris Pratt, a gente tem o Stanley Tucci, o Anthony Mackie e o Giancarlo Esposito, além de outras pessoas. A protagonista é vivida por Millie Bobby Brown, que é a Eleven de Stranger Things, e que fez vários outros filmes, como Donzella, Godzilla vs Kong, Enola Holmes, que é um filme da Netflix. Inclusive, tem um vídeo no forno em que eu tô falando aí um pouco sobre como que o viés ideológico ele estraga a diversão que é o cinema. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Electric State, no entanto, é totalmente o oposto disso. Ele não passa nenhuma agenda ideológica ou identitária e, nesse ponto, o filme é muito legal. Mas vamos lá, por que estão atacando tanto o filme? É uma opinião dividida. Se você olhar no Rotten Tomatoes, por exemplo, você tem 15% ali na crítica profissional e 74% do público. Já no IMDb a gente tem uma nota baixa, apenas 6 aí pro filme. A crítica bate em cima da previsibilidade do roteiro, das falhas no roteiro e outras questões técnicas. E de fato você não precisa ser um especialista para ver que tem falha de roteiro. A protagonista, por exemplo, ela disse que não sabe dirigir, depois ela dirige, ou seja, ela aprende por mágica a dirigir. Então é claramente uma falha nesse ponto. Mas de modo geral, eu acho que é um filme que vale a pena você dar uma chance e assistir. O visual do filme é muito maneiro, os robôs eu achei que foram muito bem feitos, considerando que eram os anos 90. As questões levantadas pelos robôs e a necessidade de lutar por aquilo que você acredita. E a história, apesar de um pouco previsível ao longo do filme, você meio que já espera o que vai acontecer, você se diverte assistindo. Então assim, é um filme que vai mudar a tua vida, que você vai terminar de assistir e ficar refletindo naquilo, olha que coisa profunda. Não, mas é um filme maneiro, é legal você sentar com a família, fazer uma pipoca, assistir o filme e descontrair um pouco, é uma história que vale a pena. Mas será que para além dessas questões técnicas, dessa discussão se o filme é bom ou ruim, se o roteiro é bom ou ruim, para além dessas coisas, tem alguma coisa que se aproveita no filme? Tem alguma lição que fica? Eu acho que sim. Apesar de muita gente dizer que não, eu acho que tem uma lição muito válida e que é o ponto principal desse filme, que é a fuga da realidade através das redes sociais. Lembra que eu falei que para vencer a guerra, uma empresa de tecnologia criou um sistema em que os soldados manipulavam os robôs à distância? Pois bem, esse mesmo mecanismo, essa mesma tecnologia, ela passa a ser usada por toda a humanidade no seu dia a dia. Então é como se você tivesse um segundo cérebro, você põe um capacete e ao mesmo tempo que aquele robô controlado pelo seu cérebro está fazendo alguma tarefa, você está ali numa realidade virtual viajando para outro lugar. Então se mostra uma situação muito deplorável das pessoas, as pessoas não interagem mais. A tecnologia é usada em sala de aula, dentro de casa, no trabalho. Achei uma cena interessante que mostra um casal numa varanda ali com um capacete e completamente distante da realidade, mostrando aquela diferença. As pessoas sentavam na varanda para bater papo, para interagir com a vizinhança e coisas dessa natureza, e agora estão naquele lugar, mas a sua mente não está mais ali. O vilão do filme, que é o Stanley Tucci, ele passa muito aquela pegada meio Steve Jobs ali, com a maneira como ele se veste. O cara é dono de uma grande empresa de tecnologia que cria um universo paralelo aí para as pessoas, enquanto ele preserva a família dele de alguma forma. Ele fala isso numa entrevista logo no começo do filme: não, meus filhos, eles não usam internet, etc e tal. Então o filme traz sim uma grande crítica a essa questão da gente viver descolado da realidade, quando as pessoas vivem em universos paralelos, em redes sociais,
E ela é uma pessoa na rede social e outra pessoa ao vivo. Ela não consegue interagir com as pessoas livremente ou de forma fácil. Ela tá dentro de casa, perto de outras pessoas, mas ela tá com os olhos na rede social, vivendo uma realidade que não é a realidade dela. Ou, em resumo, vive um descolamento da realidade. E se você parar pra pensar, a rede social é uma coisa muito boa assim, você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro, mas ela realmente descola as pessoas da realidade que acham que às vezes ali num comentário, na rede social, ela vai mudar o mundo, ela vai mudar a mentalidade de alguém. As pessoas são mais agressivas nas redes sociais, as pessoas sofrem com o dislike ou com a falta de likes ou de popularidade. A gente tem uma geração crescendo nesse meio e que tá vinculando a sua satisfação, o seu sucesso, o seu crescimento pessoal à sua popularidade em rede social. Então os adolescentes hoje, infelizmente, eles acham que dá pra medir se ele é feliz, se ele tá bem pela sua rede social. Isso é completamente descolado da realidade. Então o filme sim traz essa crítica, o filme ele traz essa reflexão que deve sim ser feita por cada um de nós. E esse aspecto eu acho que é o grande trunfo desse filme. É engraçado que uma análise que eu vi sobre esse filme pontuou todos os erros do filme. Lá no final do vídeo fez um breve comentário, mas eles fazem crítica à rede social, realmente isso é bom. Se falou alguns segundos sobre isso e na verdade eu acho que é o ponto importante do filme. É um filme leve, um roteiro tanto quanto previsível, meio sessão da tarde, mas vale sim a pena assistir, descontrair. Tem um detalhe importante que o pessoal também tá batendo muito no filme, porque foi feito pelos irmãos Russo, aqueles caras da Marvel, daquela fase de ouro, e que vão voltar pra Marvel. Então se esperava muito em alguns aspectos que o filme não entregou, mas eu acho que vale a pena você dar uma chance e sim assistir o filme. Mas eu quero te convidar a deixar nos comentários a sua impressão. Já assistiu? Vai assistir? Você acha que é uma discussão válida essa questão de excesso de rede social, de excesso de celular, de excesso do mundo virtual, ou então o filme está exagerando, a gente não precisa disso nesse momento, o mundo não vai voltar para um ponto anterior e daqui para frente a gente vai estar cada vez mais no ambiente virtual. O que você acha disso tudo? Se você também tiver curiosidade, dica de outro filme ou de algum livro pra gente conversar, analisar aqui, deixa aqui nos comentários também. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.